levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, 13 de janeiro de 2024, o nosso primeiro programa do ano, o primeiro Viva a Voz Saúde do ano, porque na semana passada houve um problema técnico aqui que o Geraldo não conseguiu resolver a tempo. Geraldo Rodrigues é o nosso operador, nosso técnico, que sem ele nós não teríamos programa. O programa de hoje, primeiro do ano, bate com uma das minhas preocupações, que é o meio ambiente, né? A conservação, a não poluição, um pensamento ecológico, um descarte correto dos nossos resíduos, enfim. Então nós vamos dividir esse tema, o tema que aborda esse aspecto da nossa vida social, em duas partes. Hoje nós vamos entrevistar uma comunicadora, relações públicas da nossa empresa, nossa companhia de limpeza urbana municipal, né, a Conlurb, e ela vai descrever um pouco a história dela na empresa, mas ela já está lá há muitos anos, já participou de uma série de eventos em relação à demonstração da importância da preservação do meio ambiente, inclusive via não poluição por resíduo, quanto menos melhor. A nossa convidada, hoje, ela é responsável por uma experiência que eu considero muito interessante, que eu conheci por militância, né? Esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, que é uma ONG voltada para as questões sanitárias e sociais provocadas pelo maior problema de saúde pública mundial de muitas décadas já, que é o nicotinismo, a dependência química em nicotina. Mas a nossa ONG, há uns 10, 15 anos, se abriu também para uma outra preocupação, que é a relação entre o tabagismo e o meio ambiente, notadamente voltada para as guimbas de cigarro. As guimbas foram responsáveis por quase a perda de 1/4 das florestas do mundo, porque eram jogadas em período de estiagem, eram jogadas à beira da estrada ou dentro de acampamentos florestais e tacava fogo nas florestas, né? Isso a gente começou a acompanhar na década de 90 ainda. Mas agora, nos últimos 15 anos, uma preocupação nova surgiu, que não só em relação ao tabagismo, mas que é a questão da poluição por plásticos dos nossos oceanos. E os estudos mostraram que as guimbas, por serem compostas por fibras, milhares de fibras de acetato celulose, leia-se plástico, percebeu-se que eles eram os itens mais encontrados nas praias mundo afora, não só no Brasil, mas em todos os continentes. Nós temos litorais imensos e esses, não só as guimbas que são deixadas nas praias, mas também as que são jogadas no meio urbano, né, que caem em bueiros e às vezes caem na rede pluvial, que vai acabar desembocando também nos oceanos. Então, em todas as cleanups do mundo afora, o item mais coletado é a guimba de cigarro. E há vários estudos, diversos estudos, que não batem às vezes um com o outro, que dizem que essas guimbas podem ter duração de 10, 15 anos, e eu já vi estudos até falando em quase uma centena de anos. E a nossa fauna marinha,
não só os peixes, as tartarugas, etc., mas também as aves costeiras, muitas vezes confundem essas guimbas com alimento e as ingerem, e isso gera problemas, inclusive morte de animais. Mas o aspecto que nós vamos trazer hoje, portanto, é uma parte dessa história do descarte e dos resíduos e do lixo urbano. Eu vou pedir a minha convidada para se apresentar, Ana Cristina Damasceno. Um prazer enorme você estar aqui. A gente se conheceu porque eu, com frequência, eu tenho um projeto chamado Praia Não é Cinzeiro e Nem Lixeira, cuja base, cujo point de observação é a Praia do Leblon, que é o bairro onde eu resido, onde eu nasci e resido. E, os barraqueiros das praias me reservam as tampinhas de refrigerante, de água mineral, aqueles lacres do Guaravita, Guaraviton, né, aquela tampinha amarela, e tem um lacrezinho de plástico. E eles me recolhem regularmente, e aí eu vou juntando aquilo e vou lá e levo para o Galpão das Artes Hélio Pellegrino, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a nossa convidada. E aí eu eu já faço isso há algum tempo, e numa das minhas idas lá, com um sacão de tampinha, eu fiquei conhecendo você, Ana Cristina. Você é carinhosamente chamada de Ana Cris, né? Uhum. Eu vou te chamar de Ana Cris agora, a partir de agora. Mas então eu queria que você se apresentasse da seguinte... Vamos fazer um cronograma aqui para a sua apresentação. Sim. Eu disse que você é Relações Públicas da Conlub, você fez comunicação, pós-graduou-se em marketing e trabalhou na Conlub em vários setores, e agora, já não sei há quanto tempo, você está tocando o Galpão das Artes. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória até chegar no Galpão, mas sem você entrar em detalhes do Galpão ainda, porque eu queria depois, nesse intervalo entre a sua apresentação e o Galpão, eu queria que você falasse do Hélio Pellegrino, que dá nome ao Galpão, o que você puder nos dizer dele, porque eu acho uma pessoa admirável, e não foi à toa que vocês puseram o nome do Galpão com o nome dele, né? Mas fala de você primeiro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, prestigiando aqui a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que eu já vi que tem vários programas legais, né? Hoje eu escutei, inclusive, um do esporte, que falou que o Madureira vai jogar hoje à noite com o Cruzeiro. E eu não escutava o Madureira há muito tempo. O programa que antecede o nosso. Antecede, Como é que é o nome do quem toca? Conversa de torcedor. E o nome de quem toca o programa? Alberto Baide e Rafael Cabral. Alberto Baide e Rafael Cabral. É muito interessante, né? E meu pai era Madureira, minha família toda é Madureira. O segundo time da minha família toda é Madureira. Então você gosta de samba, né? Gosto. Então, eu sou Relações Públicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlub, né? Fiz a minha trajetória na empresa. Né, o Relações Públicas nada mais é do que um estrategista da comunicação, né, ele transita por todas as áreas da comunicação. Ele é o mediador público-empresa, né, sempre. Então, nessa minha história de vida na empresa, eu comecei passei por vários locais, sempre dentro da comunicação empresarial da empresa. E, com o passar dos anos, eu comecei a me ligar muito nessa questão de unir a minha profissão com o meio ambiente, que está intimamente, né, unido com a companhia, com o propósito da companhia. Né? A companhia de limpeza urbana, ela envolve a saúde, né, envolve a educação, envolve... E eu cresci junto com a empresa, entrei muito novinha. Você entrou lá quando? Eu entrei em 1981. E então eu fiquei... Já vai fazer 43 anos você está na empresa. Sim. E então eu cresci ali nessa empresa, é a minha segunda família, e vi todo o trabalho que foi feito dentro da companhia.
E eu sempre ligada na área de comunicação, né? Acompanhei a criação do Central de Atendimento ao Cliente, que nasceu na Conlurb, a Guarda Municipal, que nasceu na Conlurb. Como assim nasceram na Conlurb? Hoje em dia você tem um 746 Aham. na prefeitura, mas Isso. a empresa que lançou o atendimento ao cliente foi a Conlurb, em 1989, se eu não me Primeiro engano. órgão da prefeitura que fez essa... Foi a Conlurb. Era Central de Reclamações na época o nome. E a Guarda Municipal? Porque a Conlurb tinha um corpo de vigilantes, né? Tinha um corpo de vigilantes que atuava em todo... Até hoje ainda tem. Mas deste corpo de vigilantes é que nasceu a Guarda Municipal. O lançamento foi até no aterro do Flamengo, me lembro até hoje. Então foi uma coisa bem bacana. Então a Conlurb ela sempre foi uma empresa de vanguarda. A Conlurb tem essa característica, né? A história da Conlurb se mistura com a história do país, porque o Rio de Janeiro foi capital e aqui então nasceu a primeira companhia de limpeza urbana do Brasil, que foi fundada quem era o presidente era Aleixo Gari, por isso o nome dos garis chama os varredores de garis. Você, a gente estava conversando antes do programa, que eu tinha lido em alguma pesquisa que eu fiz sobre a Conlurb para te entrevistar, e tinha visto lá que tinha sido criada em 73, acho que foi no Wikipédia. Aí você está dizendo que na verdade foi em 75, né? A Conlurb criada então em 1975. nós já vamos daqui a 2 anos para 50 anos da empresa, né? Da companhia. Sim. A Conlurb Foi a primeira. Foi a primeira, nasceu no Rio de Janeiro, no Império, com Aleixo Gari, um francês. E de Aleixo Gari. Aleixo Gari. Por isso o nome dos varredores, né? Eles porque falava, lá vem o menino do seu Gari, lá vem o seu Gari. E assim nasceu o Gari. Quer dizer que Gari é o nome de uma pessoa, essa estou Gari aprendendo. É o nome de uma pessoa. Porque antigamente chamava-se, eu não digo que fosse pejorativo, mas era o nome que se usava, e o pejorativo no caso é porque houve uma grande transformação do significado, né, da limpeza urbana. Sim. Era chamado por fulano, era lixeiro. Né? Exatamente. O que hoje é chamado de gari era o chamado de lixeiro, né? Aquele que recolhia lixo. Basicamente era isso. Não tinha uma conotação quase que ecológica como se tem hoje. Né? Hoje se fala muito, hein, Geraldo, que os índios defendem a Amazônia, a extinção, eles são pela conservação da Amazônia. O que eu vejo é que os garis defendem o meio ambiente urbano. Sem os garis não haveria condições de nós vivermos numa cidade como o Rio de Janeiro. É verdade. Os grandes centros, né, são a linha de frente, né? A tropa de frente, né, de um município. Para onde você olhar, você vê um gari hoje na cidade. Né? A gente tem um exército laranja, né, que a gente até chama, né, um exército laranja. E o trabalho deles, em especial no Rio de Janeiro, é bem diferenciado, né, de outras prefeituras, porque a geografia do Rio de Janeiro, você tem lagoa, mar, montanha, tudo no mesmo município. Então você tem gari que tem que saber rapel, você tem gari que tem as ilhas nas lagoas, tem gari que tem que saber carta náutica, tem gari que então tem limpeza de praia, limpeza de montanha. Carta náutica? Sim, porque tem os barcos que fazem a coleta. A Ilha da Gigóia, aquela ilha ali na lagoa da Barra da Tijuca, né? Então tem os garis que vão de barco nessas, então eles têm que ter noção. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro, ele pela geografia dele, ele tem um exército de garis que joga em todas as posições. E você chamou eu achei interessante, hein, Geraldo? Ela chamou o grupo, né, de Exército Laranja. E quando eu conheci a Ana Cristina, eu como é que vou dizer, eu percebi uma emoção em você ao descrever o que nós vamos conversar depois, o galpão. É uma coisa emocionante, assim. Primeiro contato que eu tive com ela, fez questão de me mostrar as coisas todas. Mas ela falou em Exército Laranja. E a gente tem uma expressão que se usa muito, inclusive, em gestão de pessoas, que é vestir a camisa da empresa. E não à toa, eu acho que é uma coisa inconsciente, que a sua blusa hoje é laranja. Eu gosto mesmo. Eu gosto muito da cor laranja. Eu visto a camisa mesmo.
Muito bem. Falar com o seu superior, inclusive, para ver se dá para dar um bônus, né? Um bônus salarial aí, porque tá tem que certo. se valorizar eu tenho muito colaborador, orgulho como hoje é chamado. Né? Eu uso muito até o hashtag orgulho de ser Conlurb, né? É uma empresa que vem ao longo do tempo, sempre na vanguarda, como eu já falei, e tem um trabalho. Eu, com essa parte de relações públicas, eu transitei em várias áreas, né? Então, a Conlurb, a gente participou já de vários eventos, de vários estandes, de várias feiras, de vários congressos. E o mais importante foi da Rio 92. Rio Eco 92. Rio Eco 92, que eu estava presente. Que o nome já diz, né? Foi em 1992. 92. Já passou então de 30 anos, né? Sim, passou de 30 anos. E na Rio 92 eu ganhei uma muda de pau-brasil que eu plantei na minha casa e que ele hoje está com 33 anos, né? E ele tá lindo. aquela muda de pau-brasil que está lá no galpão que você me mostrou. Aquela muda não, já é uma pequena árvore. Nós plantamos um pau-brasil no galpão. Mas é um ramo dessa não, sua? Não. Essa foi o artista Alfredo Borré, que é um parceiro do Galpão, que quando nós falarmos no Galpão ele vai ser muito citado, porque ele é um querido. E ele trabalha com microlixo, que a gente vai falar também a respeito do microlixo. Volta um pouquinho na história do Alfredo Gari, que dá nome aos meninos que trabalham com isso. Quem foi mesmo esse Alfredo Gari? Aleixo Gari. Aleixo Gari. Aleixo Gari. Quem ele foi? foi o primeiro presidente da estatal de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Ah, tá. Ainda não tinha isso organizado, isso na época do Império. Sim. Então ele foi a primeira empresa estatal, presidente da primeira empresa estatal de limpeza na cidade do Rio de Na época Janeiro. do Império ainda? O Aleixo Gari. E a gente tem até um livro que fala Memória da Limpeza Urbana. Muito antigo esse livro, ele foi feito lá em 80 e pouco. Eu tenho um exemplar ainda. Memórias. Se alguém quiser pesquisar urbana. lá no estante virtual, qual seria Eu acredito que sim. Memórias da Limpeza Urbana. Memórias da Limpeza Urbana. De Alfredo Aleixo Gari. Não, cita o Aleixo Gari. Cita o Aleixo Mas foram Gari. 2 pesquisadores que fizeram esse livro na época, né? Legal. E quando você diz assim, que você é mais da parte de comunicação da empresa, né? Você não é uma técnica de limpeza urbana. Quando você diz assim, nós fazíamos apresentações ou montávamos estandes em feiras, em exposições, em congressos e culminou com a Rio Eco 92. Era o que exatamente que vocês expunham? Quando você montava um estande, o que vocês mostravam para as pessoas? Porque a Conlurb, ela é muito grande, né? A Conlurb atua em várias frentes, né? Então, nos estandes a gente levava fotografias, mostra fotográfica do trabalho, naquela época, né? Uhum. Fotografia do trabalho do Gari, equipamento de proteção individual, como é que funcionava a limpeza de praia, mas tudo com os recursos da época, né? Isso nos anos 90 bombou bastante. No final dos anos 80... Rio Eco 92, um ano antes de eu ter comprado o meu primeiro computador, que era um 386, em 93, quer dizer, os recursos realmente eram parcos ali. Exatamente. Era mais de fotografia mesmo Nós levávamos boneco, manequim, com a roupa vestida de Gari, colocava nesses estandes. Tinha feiras de negócios, tinha várias feiras no Rio Centro, então a gente participou de bastante. Houve algum objetivo, assim, alguma coisa que determinou a cor laranja? A cor laranja, ela é no Pantone, né, das cores, ela é uma sinalizadora, né? Ela é uma cor escolhida de sinalização para a proteção do Gari. Porque as pessoas estão no meio das vias. De visibilidade, para ter visibilidade, né? E eu gosto da cor laranja também, porque eu sou leonina, né? Então eu gosto de cor vibrante. Então é uma cor, mas na verdade para o uniforme é a sinalização. Proteção. Aí depois, com o passar do tempo, aderiu a cor laranja a tarja, né? Brilhante, a tarja né? brilhante para refletir à noite, né? Ele trabalha à noite, com né? luz, com os faróis e tal. Exatamente. Ela é uma cor sinalizadora, por isso que é laranja. Quantos funcionários tem a Conlurb, mais ou menos, assim, por alto? Hoje tem 20 e poucos mil. 20 mil, 22 mil, alguma coisa assim. As empresas de limpeza, as companhias de limpeza dos municípios, que as companhias de limpeza são sempre municipais, né?
Na verdade, Na quem maioria faz a das vezes. gestão da limpeza são as prefeituras. E a grande maioria são empresas terceirizadas que fazem esse terceirizadas. trabalho. A Conlurb em si é A Conlurb é a terceirizada? maior estatal da América Latina. Mas é terceirizado? Não, a Conlurb é da prefeitura. Então, cada A Conlurb é da município, prefeitura. se você criar um município hoje, vai ter que criar também uma... Você tem empresas que fazem o trabalho, né? Salvador, Belo Horizonte. São terceirizados. São empresas terceirizadas que fazem, né? A Baixada Fluminense, são empresas terceirizadas que as prefeituras fazem. A Conlurb é única. A Conlurb é como quantidade é única, né? Mas isso não cabe exatamente a mim, né? Isso aí é mais a gente pode chamar nosso presidente, nosso diretor, Claro. né? A pessoa técnica da área, né? Só pra Eu só tô gente- dando assim Isso. uma pincelada, Não, né? eu sei disso. Na O objetivo verdade, nosso aqui na também não é verdade, aprofundar nessa área, na não. Mas é só para as verdade, pessoas conhecerem cabe, melhor. aliás, um a abraço Conlurb. aqui para o nosso presidente, Flávio Lopes, que é maravilhoso, está fazendo um super trabalho na Conlurb. Flávio Lopes. Flávio Lopes, você pode convidá-lo aqui, Tá. vai ser um prazer, tenho certeza. Tá, e aí vamos ele vai combinar. dar... Falar aí com a Ana pessoa- Rebouças, né? Isso, falar com a Ana Rebouças, que Que ela... é a coordenadora de comunicação Coordenadora de da comunicação, está sempre ligada, sempre antenada aí com o trabalho da empresa, faz uma boa gestão lá com a gente. O que você poderia citar como mais importante que a Conlurb, a participação da Conlurb na Eco 92, que você foi uma das colaboradoras lá? O que mais ou menos assim chamou a atenção a você em relação ao evento e a participação dessa questão do lixo e da poluição e tal? A Rio 92 ela foi um grande aprendizado para todo mundo, né? Ela foi assim, uma troca de experiência muito boa, né? Lá nós a proposta da empresa tá lá era realmente essa troca de experiências, né? Então eu me lembro que na época, né? Eu conheci lá, né? Uma delegação de Imola da Itália que na época eles já faziam Imola o tratamento. foi onde morreu Ayrton Senna? Aí Agora você não estou me pegou. lembrando. Vamos lá. Imola na Itália. Pula essa. Então, naquela época, eles já faziam o tratamento do lixo orgânico para transformar em água para irrigar plantações, né? E isso Já a Conlurb depois... Há 32 anos atrás. Eles já faziam isso, né? Fazia o tratamento do lixo orgânico, daquele do chorume, né? Do chorume, transformava o chorume, tratava o chorume para irrigação de plantação. Sim. E isso, a Conlurb, então, fez isso no aterro de Gramacho. No aterro de Gramacho, todo o captação do lixo orgânico foi feito o tratamento do chorume e transformado em água para irrigação e para reutilização, lavagem de feiras na época e tal. E também a captação do gás metano no aterro de Gramacho também. Então, muita coisa veio da Rio 92 com esses intercâmbios, mas essa parte também é mais técnica, né? Eu fiz mais a parte de organização do stand. E o desdobrar disso, aí são os técnicos da Conlurb que têm mais a competência para poder falar. Essa eu não tenho. E você vê que é engraçado, porque eu sou médico, né? Pneumologista, e me aprofundei na questão do estudo das consequências do uso da nicotina e do tabaco, e hoje estou caminhando dentro do ambientalismo, né? Me juntando a grupos, você uma delas, uma dessas pessoas. Mas é engraçado que a Rio Eco 92 teve uma presidência, e essa presidência foi exercida por uma mulher que eu admiro, uma mulher chamada Gro Brundtland, que é norueguesa. E essa mulher, médica norueguesa, foi a primeira mulher a comandar, a dirigir a Organização Mundial da Saúde. 6 anos depois da Rio Eco 92, ela tomou posse em 1998 na OMS. E eu tenho o discurso de posse dela. O primeiro discurso dela foi dizer que ela ia se dedicar ao combate ao fumo, por ser o fumo o maior problema de saúde pública global. E realmente, a partir já era uma preocupação global
dos médicos, a questão do cigarro, já desde a década de 40, 50. Mas em 98, essa posição dela marcou a posição da principal agência sanitária, né, da ONU. Foi o start, né? E foi muito interessante, porque ela exerceu um mandato muito dedicado a isso, fez muita coisa, e hoje que culminou com um tratado, o maior tratado de saúde pública que se conhece até hoje, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, reúne já mais de quase 200 países, já assinaram esse tratado. Ele tem contribuído para a redução do impacto do tabagismo no mundo. E na verdade, assim, ela assumiu o posto. Aliás, ela foi a primeira mulher, primeira-ministra da Noruega também. Ela é uma mulher de vanguarda. Depois eu vou te mandar. Vou botar aqui o link. Quando a gente reeditar o programa, eu vou botar o link. Eu fico sempre muito feliz de ver essas mulheres maravilhosas. Nossa, porque é uma luta, hein? É uma mulher luta. É uma luta, hein? Primeira mulher ministra da... primeiro-ministra da Noruega e primeira mulher diretora-geral da OMS. Né? Então é uma mulher top de linha. E é também ambientalista, por isso que ela presidiu a Rio Eco 92. Você conhece, as coisas batem, né? Exatamente. Mas, antes da gente entrar no galpão, então, como eu tinha te pedido, o galpão tem o nome de Hélio Pellegrino. Fala um pouquinho da história do Hélio Pellegrino, aquela que você conhece, obviamente, e por que ele mereceu levar o nome do galpão, que é uma experiência exitosa, mas tão interessante. O Galpão das Artes... Não, o Hélio Pellegrino primeiro. O Hélio Pellegrino, ele foi indicado, ele foi convidado, né, pela Lenora Vasconcelos. Tá, obrigada. O Hélio Pellegrino, ele foi indicado, ele foi convidado pela Lenora Vasconcelos, que na ocasião foi quem teve a ideia quem inicial. Era ela foi gerente de comunicação. Ela foi gerente de comunicação. E teve a ideia de criar o galpão e teve também a ideia de convidar o Hélio Pellegrino, né? Isso aí não partiu de mim, eu trabalho na Conlurb, né, mas nessa época já trabalhava. Não foi minha a ideia e não foi meu o convite do Hélio. Tá. Mas participei de toda a criação, inclusive a minha pós-graduação de marketing cultural, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do Galpão das Artes. Então eu participei desde o início, era uma equipe multidisciplinar de pessoas que foi criada para esse projeto. E o Hélio Pellegrino, ele é um arquiteto, né, artista. Artista em que sentido? Ele é artista plástico. Ele é artista plástico. E ele foi pioneiro de utilizar na arquitetura sobras de entulho de obra e de reaproveitamento, material de reaproveitamento na arquitetura. Não estamos falando em arte, não estamos falando em Hélio Pellegrino. Não, mas ele reaproveitava para a obra mesmo. Exatamente, dormente de estradas de ferro. Inclusive lá no galpão o painel é feito de piso, de cerâmica, azulejo, de entulhos de obra. Então ele até hoje ele trabalha, ele é conhecido nacional e internacionalmente, né? Pioneiro nessa arte, de utilizar a arte junto com a arquitetura, com reutilização de material, que é o upcycling hoje em dia. Como é que chama? Upcycling. Upcycling. Que é você ressignificar as coisas usando novamente, com outro propósito, né? Mas, então, ele foi convidado, eu me lembro até hoje, a primeira vez que ele foi para uma reunião, e ele se encantou, porque ele foi convidado para ser o patrono, o padrinho do galpão. Ele é o padrinho do galpão, ele é o patrono do galpão. Porque ele é o nosso âncora, né? Desde que foi criado. Ele deu o nome dele, a assinatura dele é um nome, é uma assinatura, não é? O cara é o cara, né? E ele, inclusive, ele fala, né, que o meio ambiente, né? Como ele coloca o meio ambiente. O meio ambiente, o que é o meio ambiente? Todo mundo fala, o meio ambiente, como se o meio ambiente estivesse fora, né?
O meio ambiente não está fora, né? Tá O meio fora. ambiente está dentro da gente. E ele coloca, o Hélio Pellegrino, ele é de uma sensibilidade, ele é poeta também, ele é músico também. Ele é danado. É o cara ele mesmo. é o cara. Não é o primo do cara, não. É o próprio cara. Ele é o próprio cara. Então ele fala que o meio ambiente somos nós. Então ele fala que cada veia que passa no nosso corpo é uma rua da nossa cidade, né? Não, repete. Cada veia que passa no nosso corpo é uma rua, uma estrada da nossa cidade. Cada órgão que nós temos é um monumento que nós carregamos. O coração, o fígado, é um monumento que nós carregamos. Então, nós somos a cidade. Nós somos os monumentos, nós somos as vias, ida e volta. Então, nós somos o meio ambiente. Então, ele está dentro da gente. Então, nós que fazemos do lado de fora, assim como a gente cuida da gente. Né? Então aí você muito é amplo, né? Isso, isso está em alguma... Esse não, texto isso aí é terá aquelas que estar em histórias algum que passa lugar, de boca em boca. Tá ele falou para livro. mim e isso ficou muito marcado, né? E olha, eu nem sei. O Geraldo tem me insistentemente pedido, porque o nosso programa é muito longo, né? Então ele tem insistentemente pedindo e eu estou acatando. Eu acho que eu sempre achei que ele estava certo, mas aquela coisa de velho, eu sempre ficava adiando, mas em criar pequenos cortes do programa sim. E publicar de uma outra forma, às vezes usando outras adequando, plataformas, né? por exemplo, o Instagram, coisa que eu não era muito afeito ao Instagram. Eu tinha uma série de preconceitos. Eu sou o ancião do Facebook. E aí eu vou fazer uma edição pequena disso que você acabou de falar, porque eu queria que essa definição dele, essa percepção, essa reflexão de que nós temos um meio ambiente interno e os órgãos, então, como monumentos, é um negócio muito interessante. É, muito interessante. E ele falou isso para você, falou, né? Conversando você não ouviu comigo. falar, não. Eu lembro dele até hoje conversando isso comigo no pátio ali do galpão, né? Muito interessante. Quando eu fizer a reedição do programa, eu vou tentar, na medida do possível, eu estava procurando um negócio aqui que eu não achei. Que algumas frases também sobre meio ambiente e a nossa arrogância, né, humana, às vezes se achando superior ao externo, né? Seja aos animais, seja mesmo a flora. Mas a gente tem que entender que nós somos parte, né? Eu me lembro de um menino que tem uma barraca na praia de Ponta Verde, em Maceió, e ele me disse uma frase muito interessante, que ele diz assim: no mundo não existe o fora. Que a gente sempre vou jogar fora, não tem fora. Não existe jogar fora, está tudo existe. dentro. Não sei se você lembra, a gente fez um painel lá no galpão que tem. Eu não acho muito existe jogar interessante. fora, está tudo dentro, né? Está tudo dentro, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa Sabe só. que eu fiz um percurso assim esotérico, né? Estudei muita coisa de várias religiões, e uma delas, uma indiana, um ramo da filosofia hindu, que diz que eles usam duas palavras, Manvantara e Pralaya. O Manvantara, eu talvez agora me confunda com o simbolismo de cada um, mas se não for isso, é exatamente o contrário. Manvantara seria o universo manifesto, onde você, como se você abrisse assim o girassol que sai daquela coisinha verde e aparece a flor. É como se fosse o Manvantara, ou seja, tem ali os edifícios, as pessoas andando, os carros passando e tal. E o Pralaya seria quando isso tudo volta a ser uma coisa só. Quer dizer, seriam os dois momentos. E a gente normalmente é muito focado, vamos dizer, no Manvantara. A gente vê as coisas externas, né? Eu estou te vendo, estou vendo geral, estou vendo esse microfone na minha frente. Agora, ver ou intuir isso tudo fechado, isso tudo não existindo como individualidade, é um negócio muito interessante. E eu acho que seja uma forma mais assim didática da gente entender o que é isso de no mundo não existe o fora, né? Porque na verdade ele aparentemente existe o fora, né? Se eu abrir aqui a janela do estúdio e jogar uma guimba de cigarro ali na rua,
Parece que eu estou jogando fora, porque saiu aqui do nosso estúdio e foi para uma calçada. Mas, na verdade, se você pensar no Pralaia, você não está jogando fora em calçada nenhuma, você está jogando dentro. Mas, enfim... Tem um vídeo que eu sempre indico para as crianças, né, que vão lá, e outras crianças e tal, que passa no YouTube, que é muito interessante. Eu não sei aqui, depois eu posso te passar, que é um desenho, assim, e é um cidadão com um caminhão e recolhendo entulho, lixo, recebendo as pessoas, coletando e botando no caminhão dele e tal, e aí ele vai lá coletando, e aí ele vai, depois do final do dia, ele todo contente, todo felizão que encheu o caminhão, tá, vai para o caminhão no rio, abre a caçamba do caminhão e taca lá no rio o hábito, infelizmente, que ainda existe em vários lugares, mas enfim, taca lá no rio. E aí, o caminhão tá limpo, ele todo bacana, todo feliz, aí pega o dinheiro, conta assim que ele já ganhou, que ele foi, né, recolhendo, tá, vai todo contente para casa para tomar banho, aí ele chega em casa, né, todo contente, tal, a carinha dele assim, aí vai para casa para tomar banho, ele entra no chuveiro, aí ele abre o chuveiro. Quando ele abre o chuveiro, todo o lixo que ele jogou cai fora. todo em cima da cabeça dele. É muito forte. Isso é uma animação. É uma animação. Eu conheço. É uma animação. Essa animação, se não me engano, foi uma animação que ganhou um prêmio da melhor animação do ano não sei quando, num concurso desses. É muito Eu vou tentar maneiro. localizar isso na reedição do programa e vou jogar isso. É, se eu não jogar a animação, é muito interessante. posso jogar o link. Muito interessante. E isso com as crianças é muito legal, porque as crianças você trabalha do abstrato para o concreto, né? Então você, essa faixa, a gente atende crianças tudo quanto é idade. Então essa faixa, então, aí você entende, e ali é bem forte, né? Porque você trazer do abstrato para o concreto assim, pá! É muito bem feito. É em cima de você mesmo que vai cair, né? Não tem outra alternativa. Eu vou deixar para o segundo bloco a gente conversar sobre o galpão. O galpão vai ficar totalmente no segundo bloco. Eu vou te perguntar uma coisa. Mais de, 40 anos que você está envolvida com a Conlurb, isso já deve estar introjetado em você de uma maneira... Você já deve ter feito várias reflexões sobre isso e tal. Eu fiz uma entrevista de rua com uma amiga, porque eu estava justamente nessa coisa de guimba na praia e tampinha. Eu me abaixo na rua para pegar tampinha de garrafa pelo menos umas 10 vezes por dia. Quer dizer, se eu fizer isso o ano inteiro, são quase 4.000 tampinhas que uma pessoa só pega, né? Aí eu fiz uma pergunta a ela, porque é uma amiga... Charlene é uma amiga que eu digo que ela é a maior mulher do mundo que eu conheço, porque ela nasceu em Taiwan, viveu em Tóquio, casou-se com um italiano, vive na Califórnia, vem ao Brasil com frequência e fora os outros lugares e faz pesca submarina, fotos submarinas, é guia de mergulho, enfim, ela é muito interessante. E eu contei essa história, vem cá, lá na Califórnia, em Tóquio, em Taiwan, o lixo é dispensado assim como a gente vê aqui, a gente estava num boteco, era só olhar os canteiros, cheio de guimba de cigarro, porque tem uma mentalidade que eu não consegui entender ainda, que a gente conseguiu tirar o fumo de dentro dos ambientes fechados, né, dos restaurantes, por exemplo, para proteger os trabalhadores, inclusive. Mas você hoje tem uma quantidade imensa de mesas externas, onde é permitido fumar. Se não for embaixo da marquise do bar ou do restaurante, é permitido fumar. No Leblon, você convive como eu, as pessoas estão botando mesas até licenciadas até na rua. Vaga de carro, né? Além de ocupar a calçada, já ocupa a rua. Então ali não tem impedimento para um indivíduo fumar. A legislação não impede. Nenhum bar, eu fiz uma pesquisa recente agora, nenhum bar tem cinzeiro mais. Todas as pessoas que fumam, e não são poucas, jogam o cigarro no chão, na calçada ou na rua. Eu não consigo entender, porque antigamente, quando era permitido fumar dentro dos estabelecimentos fechados, todas as mesas tinham cinzeiro. Você lembra disso? Tinha. Não é? Hoje em dia houve uma mudança, parece que entenderam errado a coisa. Né? Você não pode fumar dentro fechado, mas... Do lado de fora você pode sujar até o chão. Mas esse é o comportamento que as pessoas pensam.
Por exemplo, a pessoa em casa, ela come uma banana, ela vai na cozinha e bota uma banana, né? Estou citando uma assim. Uma banana, ela está na sala vendo televisão, ela come uma banana, ela vai na cozinha, na lixeira e coloca lá. Se ela está na rua, ela descasca, quando a banana acaba, ela joga no chão. As pessoas não enxergam o espaço público como sendo a casa de todos. A sua casa. Exatamente. Né? Ela é minha casa, é sua casa, é a casa de todos, mas é minha casa também. Então, se eu não faço isso na minha casa, por que eu faço isso na rua? Isso é que eu não compreendo muito até hoje. Depois eu vou te fazer uma pergunta, que aí é um pouco de botar uma pressãozinha em cima de você. De você não. Você não tem nada a ver com isso. Em cima da companhia. Vou fazer a pergunta daqui a pouco. Mas deixa eu voltar para a Charlene. Então ela me disse o seguinte, que lá não existe esses lixos assim. E na cabeça dela... Lá em qual local? Porque você... Nesses locais todos que ela morou. Que ela transitou. Taiwan, Tóquio e hoje na Califórnia. E ela me diz o seguinte, pelo que ela já conhece do Brasil, ela gosta muito do Brasil, que ela vê uma relação entre o período da escravatura. É como se nós tivéssemos sido educados, moldados, e não tivéssemos ainda, porque a abolição também não tem tanto tempo, né? 1888, né? Quer dizer, não tem 150 anos. Nós tínhamos escravos. E os escravos, ao ver dela, a nossa criação, ao ver dela, levou a gente a achar que outros vão fazer o trabalho sujo, entre aspas. Então a gente joga porque alguém vai limpar. Não somos nós. Aí ela me disse que, por exemplo, ela estudou em Tóquio e quando terminava a aula em Tóquio, todos os alunos limpavam as salas. E alguns iam limpar os corredores, outros iam limpar o pátio do recreio. Alunos. E não era uma coisa que era feita como um castigo. Era uma coisa... feito como uma parte do processo educativo, ou parte do processo do brincar, ou parte do processo do cuidar. Isso não é interpretado, eu tirei nota baixa e me puseram para varrer sala. Ou seja, você dá um valor diferente, talvez, do nosso, que um escravo limpa, né? A história do Japão é bem diferente da nossa, da sobrevivência deles, né? A história que eles passaram de guerra, de tudo que eles passaram, a maneira para poder se posicionar, para sobreviver. A gente tem uma história completamente ao contrário, que isso que ela falou faz sentido, né? Eu não sou nenhuma estudiosa do assunto, mas pelo que você relatou, faz sentido. Não, e é uma realidade atual, nesses lugares que ela vive. Exatamente. Então, eu até coloquei no meu Instagram semana passada, uma matéria da BBC que fala por que a limpeza no Japão dá certo. Então lá realmente... Eles aqui na Copa do Mundo, eles limpavam o Maracanã. Onde eles vão, eles levam. Você vê, no Japão, você não tem lixeiras na rua, você não tem. Você bota o seu lixo, seu micro lixo na sua bolsa, o seu lixinho na sua bolsa, você leva para casa, você leva para onde for, mas na rua você não tem. Eu ontem, num boteco lá que eu frequento, eu reencontrei uma pessoa que eu gosto muito de comunicação. Eu não estudei comunicação como você estudou, mas eu gosto de comunicação. Esse programa aqui é uma demonstração da importância que eu dou à comunicação e à informação. Então eu, às vezes, quando vejo uma coisa interessante, eu pego o celular e filmo. Hoje em dia a gente tem essa disponibilidade, né? Eu tenho mais de 1.400 vídeos no YouTube. E eu encontrei ontem um rapaz que eu já tinha entrevistado ele. Na verdade, esse eu não tinha entrevistado, eu tinha fotografado. Ele anda com uma pochete na cintura e ele bota as guimbas que ele fuma dentro da pochete. Eu tirei a foto. E ontem eu vi da mesma pochete. A luz do fim do túnel. Ele falou, eu não jogo uma guimba no chão. A luz no fim do túnel. Eu chego em casa depois e o colé tem um saquinho específico para guimba. Mas a história da educação é muito ligada, né? Então me diz você, a minha amiga Charlene, a cidadã do mundo, disse que relaciona o que o brasileiro faz com o descarte desse microlixo com um passado escravagista. Você, 40 anos de Conlube, já deve ter feito 1000 reflexões a respeito. Por que você acha que a gente... Você já deu uma pista, né? Que é como se a rua não fosse você. Né? O que mais você já sentiu
como uma reflexão pessoal sobre... Porque espanta, né? A quantidade de lixo que é jogado. Espanta muito. E como você falou no início, né? Nós militamos essa área, né? Então, a gente, assim, quando você começa a trabalhar, a lidar com isso, não só eu com o Lurbe, não, você é de outra área, nós temos vários conhecidos, você sabe disso, a gente se encontrou assim, Sim. não é? Nós somos como bodhisattvas, né? Que se encontram nesse planeta, né? Porque tem os mesmos propósitos. Então, a gente forma, tipo, uma tribo, né? Do bem, né? Por um mundo melhor, por uma... Eu não gosto nem mais de usar essa expressão do bem, que a extrema-direita brasileira pegou isso. Eu tento evitar. Eu vou evitar, então. Enfim, nós temos, assim, uma galera que se encontra. Eu sou, além de eu trabalhar na Colub e tal, eu sou voluntária, você sabe disso. O Clean Up the World, eu acompanho eles, né? Um abraço aqui para o Hildon Carrapito, né, e a Ana Turano, que são os representantes no Brasil do Clean Up. Então, eu atuo voluntária. O Dia das Boas Ações, né, que o Bota para Gerar realiza, também eu vou lá voluntária. Dia Mundial dos Oceanos. Dia Mundial dos Oceanos. Então, a gente se encontra nesses lugares, né? Essas pessoas todas se encontram nesses lugares. E a gente tem a Mimira Bolantes, que tem um blog, que também é parceira, que também encontra. Hoje, inclusive, ela me falou que ela foi para Ilha Grande e que ela voltou da Ilha Grande assim, estupefata, porque ela falou que ela foi a cachoeiras, ela foi a trilhas, tudo cheio de lixo. Ela falou que ela catando. Então, a pessoa vai para Ilha Grande, a pessoa vai para um lugar daquele, né, sagrado, de beleza, e joga o lixo. Ela falou que ela tá falando, eu estou voltando, ela falou hoje por causa do programa, ai, que legal, Ana e tal. E ela me contou rapidamente Como é que é o isso. nome dela? Monique Fucci. Monique Fucci. Mimira Bolante. Eu vou te indicar muita gente para você trazer aqui, que tem muita gente prazer. boa. Vai ser ótimo. Muita gente boa. Militante mesmo. E aí ela hoje estava me falando. E a gente, Ana, ela é professora aposentada, então transitou nessa área da educação, que é muito ligado com esse nosso trabalho, né? E ela estava falando que eu acho que o momento atual, qual é a reflexão, né? Talvez seja a gente repensar a forma que a gente está lidando com isso. Porque as táticas utilizadas até hoje não deram certo. Não deram certo. Pelo que a gente vê, como você falou, eu fiquei muito feliz de você falar que um cidadão coloca ali nele, né? Eu sou uma pessoa observadora, eu não conheço outra, só conheço isso. Então, vou começar a observar também, quem sabe, né? Pois, então, eu acho que o momento realmente é esse, porque a gente que trabalha nisso há muito tempo, que lida com isso há muitos anos, a gente vê que, tudo bem, a Rio 92 foi um start lá, mas de lá para cá, eu acredito que o grande forte mesmo foi nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, com o crescimento das redes sociais, com o crescimento da internet, porque parece muito tempo, mas tem 20 anos que a gente tem computador de ponta, que a gente tem, que um celular virou um computador que você carrega, tem muito pouco tempo, a gente acha, mas tem muito pouco tempo. Então, essas mudanças também fazem com que a gente repense como que a gente vai dar continuidade a essa nossa dedicação ao meio ambiente, né, com a gama enorme que tem de organizações que fazem isso, né, como a gente lidar com isso, porque a gente tem visto que não tem dado muito certo. Tem dado, né? Perto do que já foi, eu acredito que se fumava-se em tudo quanto é lugar, né? Não se falava de lixo, né? Mas tinha menos guimba na rua do que tem hoje. Mas a gente hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas né? Também cresceu muito, não, né? Mas eu digo assim, em termos de comportamento mesmo, eu acho que as pessoas hoje acham que não é para ter cinzeiro e jogam no chão mesmo, né? E o Leblon, por exemplo, que é um bar atrás do outro, uma mesa atrás da outra, é difícil você passar por uma mesa que não tem um maço de cigarro. Você imaginar que, enfim. Mas deixa eu te botar, eu te falei que ia te botar uma pressão na sua empresa. O metrô não tem lixo. O fato de não ter lixo não contribui para que não tenha lixo. Um exemplo, eu me sentiria constrangido se eu jogasse lixo na calçada e jogar lixo dentro do metrô, porque não há lixo no metrô. Praticamente não precisa nem de lixeira dentro do metrô. Não é uma questão também da gente, de alguma maneira,
ter uma manutenção ainda mais intensa do que a gente tem, para que tenha menos lixo visível. Porque se você vê, eu vejo, por exemplo, essas minhas passagens pela Dias Ferreira e Ataúfo de Paiva com o Capitão, meu cachorro, eu tenho que sair com ele. E eu ando 2, 3 quilômetros de manhã e de noite com ele. E eu vou passando em horários diferentes, então, à noite e de manhã. E eu vejo aqueles canteiros, os canteiros hoje viraram depósito de lixo, basicamente depósito de guimba, garrafa long neck, que eu fiz um vídeo sobre as garrafas long neck. E o vidro fica milhões de anos, né? O plástico 400 anos. E copo plástico. Então, eu vou agora fazer um vídeo só com as fotos que eu vou fazer de guimba. Praticamente todos os canteiros têm entre 20 e 30 guimbas ali soltas. E se e eu já fiz essa experiência, eu tirei uma foto de um canteiro e depois tirei 15 dias depois. As guimbas estavam lá, as mesmas guimbas. A guimba no canteiro deveria ser uma preocupação do prédio, né? do síndico, do prédio, síndico, né? do condomínio, enfim. Mas algo me parece também, a gente vê muita papeleira cheia, transbordando de lixo. Uma outra questão também, que já fizemos aqui um programa sobre morador de rua, morador em situação de rua. É muito comum também, os comerciantes não ajudam os moradores em situação de rua, no sentido assim, eles são catadores. Eles fazem um bem para o meio ambiente. Vamos, ao final do expediente, botar num saco transparente, aí eu queria te perguntar se isso é proibido, botar num saco transparente as latas, por exemplo, para eles não precisarem abrir todas as latas, todos os sacos pretos, que eles ficam abrindo todos os sacos pretos para ver se tem alguma coisa que lhes interesse. Então talvez a gente, enfim, precise também repensar na nossa comunicação. E aí você, como comunicadora, mas agora centrada no Galpão das Artes, Hélio Pellegrino, não está ao seu alcance esse tipo de coisa. Mas nós já tivemos uma campanha chamada Sugismundo. Eu não sei se você lembra, que era um desenho animado. Sim, e que foi depois bem estudado, que ela foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé. Porque ele virou o herói, ele era quem sujava. Entendeu? Então, quer dizer, o Sugismundo virou o herói das crianças e, na verdade, ele era o vilão. Eu não tinha pensado nisso. Ele era o vilão, né? Todo mundo fala do Sugismundo, mas o sujo virou um herói. Então, se você vê por aí, como a gente tem coisas ainda para tratar, né, para cuidar... Sim, mas vamos ver. A gente tem... Estudou-se, viu-se que isso não foi adequado. Faça-se de outra forma. Existem campanhas. A Conlub mesmo tem, né? A Conlub mesmo tem, né, uma universidade corporativa. Na comunicação empresarial também, com a Ana Rebouças, tem um grupo Chegando de Surpresa, tem o grupo Teatro de Portas Abertas, que vai nas escolas, que vai nas ruas, vai nos parques. Tem na Universidade Corporativa da Conlub Teatro de Fantoches, que vai nas escolas. Tem todo um trabalho, né? Existe todo um trabalho. Então talvez precise dar mais visibilidade a esse trabalho. A questão é que é uma coisa mais ampla, né, do que eu não tenho a competência técnica para falar isso, mas como cidadã, né, eu vejo que tem que ser uma coisa mais ampla que una, né, que tem a saúde, né, tem a ordem pública, tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, então envolve tudo. A prefeitura está ligada nisso, entendeu? Mas eu não tenho a competência técnica para falar. Mas existe isso. Com relação à questão do metrô que você falou, eu pensando aqui muito rapidamente, como a gente pensa assim, que a pessoa não faz isso dentro da casa dela, não é? Ela faz isso da porta para fora. Ao você entrar no metrô, você está num lugar fechado. Então, eu acredito que a pessoa... Estou falando leigamente, tá bom? Leigamente. Como se fosse um shopping, por exemplo. Você está entendendo? A pessoa, ao entrar no metrô, ela acha que ela está na sala da casa dela. Tipo assim, porque é um lugar fechado ali. Isso é uma coisa leiga que eu estou falando, tá? A minha percepção. Porque, na verdade, ninguém jogava. Mas ela sai do metrô com o lixo na mão e joga na rua. Se você prestar atenção, eu já vi a pessoa sair de dentro do metrô, tá com o meu biscoito lá no metrô, ela sai, quando sai da porta do metrô, nem olha para ver se tem papeleira, joga na rua. Então, esse sentimento que na minha casa eu não faço, mas da porta da minha casa para fora eu faço, pode ser que seja, legalmente falando novamente, o que passe dentro da pessoa, da cabeça da pessoa que entra ali no metrô. Entendi. Assim mesmo, da mesma forma, os fumantes, né, e os donos de bares,
né? Que colocam mesa do lado de fora para fumante. Quando era dentro do bar dele, ele botava cinzeiro. Isso. Como a calçada não é dele, o meio-fio não é dele, ele não bota cinzeiro. Entendi. Então eu estou falando também de uma Talvez forma, tenha só uma pouco percepção isso, como né? cidadão. A calçada não é dele. Ele paga ali para poder botar a mesa, mas não é dele a calçada. E deve falar, ó, joga um cigarro na sarjeta, que a sarjeta o gari limpa. Agora aqui na calçada eu vou ter que limpar. Então, por favor, estou falando isso de... Não, e outra coisa, tem bares que vendem a tal garrafa long neck, que não tem reverso, logística reversa. Logística reversa. E como ele vende, mas ele não vai devolver para a empresa, também não é dele. Também não Pode é dele. deixar a garrafa na frente do estabelecimento Pode dele, deixar. que fica ali. Fica ali, entendeu? Então, Vamos fazer o seguinte. olha, papo para muito tempo, Ana hein? Cris, vamos fazer um intervalo. Vamos para o segundo bloco, e o segundo bloco, então, vai ser dedicado ao Galpão das Artes, Hélio Pellegrino e a sua participação nele. O Geraldo vai escolher uma música ou duas sobre o nosso tema da nossa ONG, que é o tabaco. Ele vai escolher. Qual que você vai botar, Geraldo? Eu trago a música. É do Vange Souza e do Tony Garrido. Ah, legal. Em vez de tragar o cigarro, você traga a música. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza
junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. A nossa convidada, Ana Cristina Damasceno, ela é Relações Públicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e há alguns anos ela é a responsável por uma experiência exitosa, muito interessante, que nós conhecemos, que é o Galpão das Artes Hélio Pellegrino. Já falamos sobre o Hélio. Um dia, inclusive, você comentou, Ana Cristina, que o Hélio, ele não está morando no Rio, né? Ele está morando onde? Ele está morando em Búzios. Em Búzios, né? Só então, eu não estou visualizando a colocação. Apagou aqui, Geraldo, a câmera. Desculpe. Tá, desculpe. Mas só aí, uma questão técnica. Você um dia podia fazer um contato com ele, se ele um dia, quando ele vier, se tiver disponibilidade de vir aqui na rádio aos sábados, sim. Aí seria presencialmente, seria legal. Podemos falar, né? Sim. Ele é muito respeitado por todos nós. Eu imagino. Né? No Galpão, ele fez o painel que tem no Galpão das então Artes. Vamos ao painel, ao Galpão. Vamos agora. Como é que foi a história da sua inserção no Galpão? E descreve, então, quais são as atividades, qual é o espírito do Galpão das Artes. Eu conheço, perto da minha casa, na Gávea, coladinho na PUC, na Universidade, na PUC Rio, e aquela área ali, embaixo de um viaduto, né? Aquilo ali embaixo do viaduto. E aquilo ali, aquela área foi aproveitada pela Conlurb já para fazer o galpão ou tinha outra serventia antes? Não, aquela área ali antes, né, ela abrigou uma cooperativa de catadores. Quando teve um projeto na Conlurb, numa época, em que foram colocadas cooperativas de catadores embaixo dos viadutos. Mas por questões de segurança, essas cooperativas de catadores tiveram que sair dos viadutos, porque é material inflamável, né, e tal. Então tiveram que sair e foram. O que era inflamável? Plástico, não é? Então você qualquer coisa que possa. É porque eu pensei na latinha. Mas não, né? Plástico, tá. papelão, Tá. né? Então tudo coisa que uma faísca pode causar algum problema. Elas ficaram um tempo, por medida de segurança, elas saíram para outras áreas, né? Foram realocadas, né, em outros lugares e tal. E ali funcionava uma cooperativa. E com a experiência da cooperativa, a gente vai crescendo vendo as coisas, né? E aí veio a ideia da nossa gerente na ocasião de transformar... Fala o nome dela de novo. Lenora Vasconcelos. Na ocasião de transformar ali, quando a cooperativa saísse, manter os recicláveis, mas de uma outra forma. Uma forma lúdica, educativa, né, cultural, artística. Daí veio, inclusive, a ideia de convidar o Hélio Pellegrino de ser arquiteto precursor de trabalhar com isso. Você já participou, então, desde o início do processo? Desde a escolha do patrono? Sim, que eu já trabalhava lá, né? Então, a gente tinha um grupo de pessoas, né, liderado pela gerente da época. E aí a gente fez esse trabalho todo de inicialização para colocar ali naquele local. E foi colocado ali, né, foi implantado ali o Galpão das Artes, que ele, inclusive, o projeto, que é de reaproveitamento, ele começa o reaproveitamento pelo próprio espaço que ele ocupa.
que é embaixo de um viaduto. Sim. Né? Porque o que a gente, em geral, tem embaixo de viaduto? Né? Moradores de ruas, assaltantes, né? Ou então um movimento hostil a eles, né? Porque, por exemplo, eu vi uns viadutos ali na Avenida Brasil, que a área que fica sob o viaduto é toda preenchida com pedras pontiagudas, para ninguém poder ficar ali embaixo. Muitos isso. E a gente ali impede com arte, né? Isso. Impede com arte, com respeito, né, ao cidadão, né? Tem muitos moradores de rua. Essa criação do galpão tem quanto tempo, mais ou menos? Ele completou no dia 1 de julho do ano passado 21 anos. 21 anos já? Maior de idade. Caramba. Já está maior de Maior de idade. idade. Agora tem que seguir sem apoio, né? Já está com pernas próprias, né? Ele é aberto à visitação todos os dias? Como é que é? Então, ele é um projeto, né, de reaproveitamento, como eu falei, começando pelo espaço que ele ocupa, e ele fica aberto ao público de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde, para visitação espontânea. Você no primeiro bloco mencionou assim, não, porque a gente recebe as crianças. Eu imagino que sejam crianças oriundas de grupos de escola, isso? Vocês têm uma parceria assim com escolas para que eles vivenciem aquela arte? Então, o projeto nós somos um polo centralizador e catalisador de artistas e artesãos que utilizam os resíduos urbanos, entre aspas, lixo, para fazer arte e artesanato. Né? Então, nós temos o local... Interessante você estar falando em arte e artesanato, porque a gente não tinha falado até agora em artesanato, e eu me lembro que da última vez que eu estive lá, você me mostrou que vocês trabalham com faixas, né? Aquelas faixas, a gente faz uma faixa anunciando um show, por exemplo, dia sim, tal, dia 13 de janeiro de 2024. Acabou o show, o que faz com aquela faixa, né? E aquilo se torna uma bolsa, se tornam coisas. E as oficinas são feitas ali dentro. Porque os artistas e artesãos, que são nossos parceiros e tal, a gente tem lá uma galeria 2, que a gente faz exposição, nós temos 3 ateliês. Então, os artistas e artesãos que são nossos parceiros, eles fazem exposições lá. E, em contrapartida, eles fazem oficinas voluntárias. Então, ao longo desses 21 anos, nós temos vários... Eles usam como laboratório, né? Como oficina, mas também dão oficina. Então, a gente, nesses 21 anos, a gente tem assim, um exército, né, artístico, cultural, de pessoas que fazem do reaproveitamento a sua arte e o seu artesanato. Então, em contrapartida, essa nossa receptividade a esse trabalho, eles são voluntários em dar oficina para escolas, para universidades, ou oficinas para o público de forma geral. Por exemplo, agora, começou ontem, quinta-feira, nós temos um parceiro que é o Bloco Vagalume Verde. O Bloco Vagalume Verde é um bloco que fica no Horto, né, no Jardim Botânico. Ele nasceu em 2005. Rivaliza lá com o Sovaco de Cristo. Mas ele não rivaliza, não. Ele é muito tranquilo, esse bloco. Ele nasceu em 2005, 2013 ele se tornou uma organização. Que é a rainha do bloco. Do Vagalume? E ela disse que sofre, porque ela tem que usar o estandarte e não tem onde botar o estandarte. Ela fica com o estandarte. Esse bloco é maravilhoso. E ele foi o primeiro bloco a ganhar pelo Globo o prêmio Serpentina de Ouro do Carnaval para eventos sustentáveis. Então ele já nasceu com o propósito de trabalhar a sustentabilidade no bloco. E eles ganharam esse prêmio em 2015, nos procuraram, eu conversei com eles. Desde 2016 a gente faz o carnaval com eles. Todo o trabalho do bloco é focado em cima de material reaproveitado. Por exemplo, agora, neste ano, resumindo, né, porque é uma história longa que a gente tem, então a gente tem o slogan: Folião Cidadão não joga lixo no chão. Folião Cidadão não joga lixo no chão. Folião Cidadão não joga lixo no chão. E esses banners que você falou, né, que a gente transforma em bolsas, a gente transformou em bags. Uma artista voluntária, Lina Mello, que é maravilhosa também, ela foi lá e fez os bags e a gente distribuiu neste carnaval 150 bags
para os foliões. Então, eles iam com aquele bag e ali eles iam botando ou a long neck ou a latinha. No percurso, o bloco coloca cooperativas de catadores e eles iam entregando. Então, esse bloco... Tirava do bag e dava para a cooperativa. Podia ficar com o bag para ele ou podia dar o bag também para reciclagem. Então, esse bloco, ele trabalha, tem esse foco, né? E esse ano a gente fez uma tríade, que é o Sustenta Carnaval, uma organização, é o Vagalume Verde, uma organização, e o Galpão das Artes, com apoiador. Então, nós começamos, o Sustenta Carnaval, ele recolhe fantasias da Sapucaí, e o bloco, então, levou para o galpão, e começou agora, na quinta-feira, uma oficina de adereços, fantasias, tudo reaproveitado. Tudo com material reaproveitado de carnavais passados. Lá a gente trabalha, o carnaval acaba, mas no galpão continua. O carnaval acaba, mas no galpão a folia continua. Porque eu devia ter trazido um caderno aqui para anotar todas essas frases. Depois eu vou rever o programa na hora de eu fazer a edição e eu vou pegar essas frases, vou botar o texto na tela, porque são frases ótimas. Repete essa última. O carnaval acaba, mas no Galpão das Artes a folia continua. Tá. Você sabe que eu divulguei o nosso programa para as minhas redes e uma das pessoas, eu até te mandei, me respondeu dizendo assim, adoro o galpão. Acho que foi mais ou menos isso. Lá tinha uma escultura de um Dom Quixote, tudo com peças, resíduos. É uma arte. E que ela ia levar a filha dela para aulas de capoeira. E você me disse que no momento não está tendo essa aula de capoeira, mas continua? Deixa eu só terminar o Vagalume Verde. Então começou na quinta-feira. Por favor. Inclusive a gente divulgou ontem, saiu no Jornal da Prefeitura, que além do bloco, já começou toda a alegoria, todas as fantasias da bateria vão ser feitas lá, como já começou na quinta-feira. Então, fica mais no centro. Os integrantes do bloco estão lá conosco fazendo esse reaproveitamento das fantasias e é aberto ao público também. Já saiu, então se você é um folião e quer ir lá participar, fazer a sua fantasia e tal, também é aberto. Tá. Este ano é o Vagalume, o Verde, que conosco. Eu vou fazer o seguinte, eu já me comprometi com aquela minha amiga, que eu sou fotógrafo também, né? Além de médico, e eu sou fotógrafo de bloco. Eu fotografo 3 blocos. O Simpatia eu parei porque bate num que eu sou afetivamente mais ligado, que é lá do Leblon, e aí eu parei de fazer as fotos do Simpatia. Mas eu faço isso voluntariamente, né? Não ganho nada com isso. Mas eu me comprometi com essa minha amiga de fotografar o Vagalume se ela confirmar que aceita ser a rainha desse ano novamente do bloco. E aí eu vou aproveitar e vou tentar captar essas imagens, essas bags, essas cooperativas. Sim. Né? Porque eu acho que a gente precisa divulgar essas coisas. Disso. Pouca gente sabe disso. Sabia disso, Geraldo, por acaso? Nada. A ideia, inclusive esse ano de 2023 que passou, foi colocado junto à coleta seletiva. Né? A área de coleta seletiva da Conlub entrou junto com o bloco também, você apoiando... Você está se referindo só ao Vagalume, por enquanto? Só o Vagalume, que é o Vagalume que é parceiro do Galpão das Artes, né? Que é um bloco que é ligado estritamente à sustentabilidade. Bom, outros blocos podem ter interesse, né? Seria que ir lá conversar com você. A gente tem essa parceria com ele já há muitos anos, porque eles já começaram com esse propósito, entendeu? Sim. Um bloco já... Mas nada impede que um outro bloco nada impede que mesmo que seja para conversar só com você. A ideia é que a minha felicidade seria que todos os blocos fossem assim. Então se todos fossem iguais a você. Eu vou passar essa entrevista para os nossos amigos que comandam blocos. Ele tem toda uma equipe dele do bloco ligada com isso, então, entendeu? Você está me voltada devendo, duas respostas. Vou voltar para a primeira pergunta, que foi sobre se vocês têm parceria com escolas, se as escolas podem mandar organizadamente os meninos para conhecerem essa realidade. A gente tem um e-mail, né? Galpão das Artes, sem tio, né? galpaodasartes@gmail.com. Tá. Eu, na hora da edição, eu boto o texto. Isso, galpaodasartes@gmail.com. Uma coordenadora pedagógica pode conversar com você e bolar alguma coisa. Que é para agendar visitas de grupo. Tá. Né? Nós não temos assim, não tem uma parceria fixa com a Secretaria de Educação. Com a Secretaria tal, com a escola tal. Não, a gente é aberto ao público de forma geral, entendeu? A outra coisa, a capoeira.
Então, a capoeira ela está no galpão desde a da criação do galpão. A capoeira, inclusive, ela veio para o galpão através do Hélio Pellegrino. Que o Hélio Pellegrino ele é capoeirista também. Cara, uma lista de atividades do Hélio Pellegrino. Cara, ele é capoeirista também. E na época ele fazia capoeira, é uma das maiores escolas de capoeira do nosso país, que é a Escola Nestor Capoeira. E Senzala, do mestre Garrincha também, foram as duas que começaram no galpão, por solicitação. Porque sempre tem uma contrapartida. Em contrapartida, ele ser o nosso patrono, ele solicitou essa colocação da capoeira. E porque eles faziam na PUC, ou faziam no Planetário, não ia mais poder fazer. Então, ele fez um piso no galpão no e fazia. estacionamento? Não. Ou é lá dentro? A capoeira, no galpão? É. Tem do lado de fora quando o tempo está bom e quando também não está muito calor para no cimento, e tem lá dentro quando chove e tal. Mas a capoeira, hoje a gente tem a capoeira sustentável, que ela já começou assim. O mestre Nestor foi quem levou a capoeira para a Europa nos anos 70. Gente. Ele é pós-doutorando de comunicação na Universidade Federal, tem mais de 4 livros publicados sobre a história da capoeira no Brasil, a vinda da Nestor Capoeira. Nestor Capoeira. E ele fez tem todo um estudo dele sobre a capoeira, que veio da África, né, para o Brasil, e que a gente colocou aqui, e tem toda uma ligação da capoeira com a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem a capoeira sustentável, porque quando você começa a ver o que você fala capoeira, o que a capoeira tem a ver, né? Não, a capoeira tem toda uma ligação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a religiosidade, né? Porque ele tem disciplina, né? Só de ter disciplina você já é um primeiro passo para respeitar o meio ambiente, né? E eles desenvolvem hoje um trabalho de reaproveitamento numa comunidade que tem ali na Gávea. É Morro Azul, gente? Agora não, me Morro Azul no Flamengo. No Flamengo, não. Ai, me desculpe, me fugiu, mas eu posso te passar depois. Morro Azul, onde tem uma escola de percussão do mestre Penha, que é justamente o mestre do Bloco Simpatia Quase Amor. Olha só, tá vendo? Então, e aí a capoeira, né, que tá lá com a gente desde o início, ela tem todo esse papel, e além do mais, o berimbau é feito do arame que retira do pneu de carro. Aquele arame vem de pneu de carro. Vem de pneu de carro, o berimbau, né? Eles retiram aquele arame ali do pneu de carro. Então, nesse decorrer desse tempo, com o Galpão, a gente fez essa parceria com eles. E o Galpão das Artes, uma das coisas do propósito do Galpão é a gente trazer jovens, né? Transformar esses jovens. E esse ano agora que passou, nós formamos um mestre dentro do Galpão. Ele começou no Galpão, ele era dessa comunidade, que hoje eles estão trabalhando essa capoeira sustentável, essa recuperação de material orgânico. Depois você pega o nome da comunidade, que quando eu reeditar o programa eu coloco. Eu vou pegar para você. E ele, na ocasião, ele era dessa comunidade, depois foi morar no Minhocão. Do Minhocão ele conheceu a capoeira no Galpão. Para quem não é da Zona Sul do Rio, não é do Rio, Minhocão é um condomínio popular. É um condomínio. É um condomínio de moradia popular que fica em cima do viaduto Lagoa Barra. O viaduto Lagoa Barra o viaduto Lagoa Barra que liga a Zona Sul à Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O viaduto passa embaixo do Minhocão. Do Minhocão, que é um condomínio popular, de moradia popular. E esse menino era de lá. Ele com 12 anos começou, viu o Galpão e ele começou lá a fazer. E a vida dele transformou através da capoeira. Ele recebeu, agora ele está com 30 anos, e ele passou, né, fez toda a escola Nestor Capoeira e recebeu agora a faixa de mestre, né? Ele é profissional da capoeira, ele hoje vive da capoeira, ele dá aula para crianças de capoeira. E ele foi resgatado e cuidado dentro do Galpão das Artes. Foi uma emoção para mim muito grande. Imagino. Porque eu vejo ele desde pequenininho lá, né? E ele provavelmente, porque o mestre Nestor hoje em dia já está com uma idade mais avançada e tal, ele está beirando 70 e poucos anos, eu acho, ou mais um pouco. E ele, por exemplo, provavelmente vai ser a última faixa de mestre que ele passou para um aluno que ele formou do início ao fim. Porque olha quantos anos que o Amendoim levou para receber uma faixa de mestre. Você não recebe uma faixa de mestre de capoeira em 2 anos. Ele é conhecido como Amendoim. Amendoim, porque todo capoeira tem o seu nome na capoeira, né? É, todo capoeirista tem o seu nome na capoeira.
Então, ele é o amendoim, o nome dele é Hugo, Hugo Salles, ele é maravilhoso. E ele, com a capoeira dele, ele já resgatou jovens também. Tem um jovem que faz a capoeira com ele, que tem uma história maravilhosa, que estava perdido aí no mundo e tal, também era da comunidade, pai e mãe botou para fora de casa, ou sumiu e tal. E ele foi trabalhar num prédio ali perto do Galpão das Artes. E quando ele morava nesse local, onde ele foi para o meio das drogas, etc. e tal, ele tinha conhecido a capoeira. E aí depois ele conseguiu um trabalho na área de limpeza de um prédio ali próximo ao galpão. E ele escutou falar que tinha capoeira ali. E ele foi para lá e resgatou a vida dele através da capoeira no Galpão das Artes. Se alguém estiver ouvindo a nossa entrevista ou vir a ouvir, como é que se faz? É pelo mesmo e-mail que você deu? Pelo mesmo e-mail, galpãodasartes@gmail.com. E a capoeira é aberta para moradores da comunidade, do entorno. Tem custo? Não, ela é para o pessoal da Conlurb, é bolsa, entendeu? É uma bolsa, a gente diz assim, né? Pessoal da Conlurb, você diz, é para quem for lá. Para quem procurar a gente e tal, e falar com a gente. Tá. Aí o Mestre Amendoim, hoje Mestre Amendoim, eu falo Mestre isso Amendoim. Muito feliz, fiquei muito emocionada. Mas é para ficar mesmo. Eu tenho uma história também, falando aí do amendoim, que uma vez eu recebi lá um menininho, né? Que, quer dizer, é uma história, na verdade, que quando a gente implantou o programa de qualidade total na Conlurb, eu vi esse vídeo, que é um cara, não sei se você conhece esse vídeo também, é um cara que está numa praia, e essa praia está cheia de estrela do mar, que o mar jogou, está cheia de estrela do mar. E aí tem um cara na praia, pegando essa estrela, né, e jogava, porque a estrela do mar fora, ela morre, né? Morre. Então ele pega, é um vídeo assim, ele jogando. Aí chega um cara assim, perto dele, tô resumindo também, chega um cara assim perto dele e falou: rapaz, o que você está fazendo aí? Ele, tô jogando a estrela do mar. Ele falou assim: mas como assim você está jogando essa estrela do mar aí? Você está doido? Olha a quantidade de estrela que tá aí. Pirou, né? Aí ele vai, não, peraí. Aí ele vai, pega, baixa, pega uma estrela assim, fala: tá vendo essa aqui? O cara, tô vendo, sim. Aí ele pega, joga lá. Aí ela, pum, cai lá na água. Quando ela cai lá na água, ele olha pro cara e fala assim: essa eu salvei. E aí eu faço essa correlação com um menininho que teve lá, ele era da Escola Municipal Arthur Ramos, teve lá, que é do Fundamental, teve lá com a escola. Nós temos algumas escolas do entorno, Arthur Ramos, Cartenório e André Morroá, que são as três, Fundamental. André Morroá, onde eu fiz o meu ginásio. A gente fez um projeto com o André Morroá. Eu inaugurei o André Morroá em 1966. Ai, que maneiro. Fiquei lá até 69, em plena ditadura. A gente fez um trabalho de um ano com um professor de arte que tinha lá no Galpão. Enfim, aí esse menino foi lá no Galpão, a gente tinha tido uma exposição lá, ele já estava na André Morroá. Aí ele falou assim: eu queria ver com a senhora aqui. Ele entrou, estava lá na sala sentado, ele chegou. Eu queria ver com a senhora aqui se a senhora tem foto daquela exposição que estava ali fora, porque eu fiz foto, mas o meu celular deu problema e eu perdi as fotos. Aí eu falei: tem sim, claro que eu tenho foto, eu vejo aqui para você e tal. Mas como é que você chegou aqui, né? Eu falei para ele: mas para que você quer? Ele: não, é para um trabalho do colégio. Eu falei: você é de onde? É do André Morroá. Aí eu virei assim: legal, e trabalho de quê, né? Aí ele virou e falou assim: trabalho de espanhol. Eu falei: de espanhol? Ele virou e falou assim: porque a professora de espanhol pediu pra gente falar sobre meio ambiente. Aí eu virei e falei assim: que legal, como é que você conheceu aqui? Ele falou: porque quando eu era pequenininho, eu era do Arthur Ramos, eu vim fazer uma visita aqui. E desde essa época, toda vez que algum professor me pede alguma coisa de meio ambiente, eu venho aqui ver o que está acontecendo, para eu poder levar para a escola e mostrar. Aí eu falei: caramba, que legal, e você é da onde? Ele falou assim: eu sou da Rocinha. Aí eu falei: caraca, eu fiquei emocionada, sabe? Falei: caraca, que maneiro. Eu falei assim, aí abracei ele, né? Na época eu peguei o número dele, mas eu nem me lembro, se tem um tempinho. Aí eu falei: gente, que felicidade me deu, sabe? Me deu uma felicidade. E aí eu pensei comigo assim, falei: esse eu salvei. É uma estrelinha, né? Uma estrela eu falei, do esse mar, eu salvei. Uma estrela da Rocinha. Eu falei: esse eu salvei. Muito legal, né? Então, eu acho que essas coisas me dão muita satisfação. E aí, o trabalho de relações públicas é exatamente isso, né? O que é relações públicas, né? Relações públicas é o mediador público-empresa. É você colocar a sua empresa, né, de acordo, né, com a ansiedade do público, né? E
atender aos requisitos que a empresa precisa. Porque essa questão da limpeza urbana, né, a Conlub é uma empresa de excelência e que ela tem, que eu falei para você, ela tem vários, é muito grande, né? Eu sou Relações Públicas do projeto Galpão das Artes hoje. Eu tenho só uma bagagem do meio ambiente porque eu naveguei nisso, né? Mas, na verdade, eu sou a Relações Públicas do Galpão das Artes. É esse trabalho que eu desenvolvo, entendeu? Embora eu possa navegar aqui, passear aqui com você em algumas áreas, não é minha competência hoje. De Relações Públicas a gente tem... Hoje, esse ano, a gente já tem 4 exposições lá. Está acontecendo a primeira agora, que é do Carnaval. Depois vai vir de uma artista plástica ambientalista e advogada ambiental, a Carol. Depois a gente vai ter o Getúlio, que é um artista conhecido de Santa Teresa, e depois a gente vai ter o Deneir, que é um artista que nasceu, oriundo de Magé, mas que tem um trabalho também maravilhoso. E que esse do Getúlio, né, eu queria até que ele tem uma frase dele que é muito maneira, que ele fala: o amor é lindo e é de graça. E eu falei, o amor é lindo e é de graça. Então, esse é o segundo expositor lá. Então, a gente, né, e todos eles utilizam os resíduos para fazer arte e artesanato. Eles são artistas, na verdade. Tem uma frase que eu falo com alguns amigos e amigas. Às vezes alguns estão assim, sem um amor, né? Porque se encerrou, porque não começou o outro. E aí eu falo para você, se você está sem amor, seu coração vai estar carente. Ame a sua cidade, ame o meio ambiente. Então tô bem, né? Então tô bem. Que eu amo o meio ambiente, amo a minha cidade. Ai, ai. Mas olha só, eu queria dizer para quem estiver nos ouvindo que eu já mencionei que eu já fui lá algumas vezes. E realmente são coisas muito interessantes que podem ser feitas, que estão lá expostas, algumas delas. Eu me lembro de um quadro feito só com pinturas que eram feitas na chapinha da cerveja, né? Coca-Cola, né? Da cerveja, mas era de metal, aquela chapinha de metal. Chapinha de metal. E a pessoa pintava, fazia um quadro na chapinha de metal, né? O que mais que você tem, assim, que te vem a ideia? Porque a minha amiga, que elogiou vocês, disse que tinha lá um Don Quixote, né? Feito de peças de metal reaproveitadas. O que mais que você tem, assim, que você possa se lembrar de obras de arte feitas com esses materiais, resíduos, tal, microlixos? O que te vem a lembrança, assim, agora? Olha, lá é muito encantador, né? Então, muitas vezes, as pessoas chamam o galpão para, se a gente não quer expor em algum outro lugar e tal. Mas, na verdade, o forte do galpão é ir no local, é ir lá conhecer, né? Porque primeiro que vai estar as crianças, então, quando entram lá, que veem que estão embaixo do viaduto, porque eu sou acostumada a passar em cima de viaduto, embaixo do viaduto, aí eles ficam olhando assim para cima, eu falo, aqui tá passando carro para lá, passando carro para cá. Eles ficam encantados, né? Então, o bom, né, é conhecer o local, mas a gente atende algumas demandas também, nem todas, mas algumas a gente consegue atender. Mas lá nós temos algumas obras, né? A grande parte dos artistas que já passaram por lá, eles sempre deixam uma obra emprestada, né? Uma obra que fica lá, é do artista, mas ela fica lá. Então, nós temos obras de diversos artistas, obras variadas, que você tem reaproveitamento de tampinhas de metal, que é o Alfredo Borré, que é um grande parceiro da gente, maravilhoso. Ele é educador ambiental, ele é artista, e ele faz quadros maravilhosos de tampinhas de metal. Ele tem uma história muito bacana também. Uma outra pessoa para você entrevistar também, muito legal. O trabalho dele é maravilhoso, é fantástico. E ele é um voluntário também para a gente. Aí nas oficinas ele faz tampinha, imã de geladeira das tampinhas, né? Imã de geladeira das tampinhas. Então coloca mensagens de limpeza urbana, né? Ele coloca... É muito bacana. Que fica uma coisa minimalista, né? Porque a tampinha é uma coisa pequenininha. Mas exatamente. Ele faz, às vezes, uma casa, um morro. Nós temos artista também, Cida Mansur, que trabalha com uma gama de materiais diferenciados, brincos. Que tipo de coisa que ela faz? Ela faz quadro, que ela é artista plástica também,
mas na parte assim mais artesanal para poder fazer oficinas e tal, ela faz chaveiro de rolha, faz brincos de rolha. A Lina Mello também, que faz material com reaproveitamento daquele metal do café Nespresso. Né? Ela faz também brincos. Qual o metal do café Nespresso? O café Nespresso é aquele potinho? Potinho que bota para fazer o café. Metal? É metal, é alumínio. Aquele é alumínio? É alumínio. É alumínio. Tem um trabalho também maravilhoso. Então, quer dizer, a gente tem algumas obras ali encantadoras, sabe? Eu vejo todo dia e gosto. Imagino. Eu vejo todo dia e gosto. É o seu olhar, né? A gente tem o Sérgio César, arquiteto do papelão, que tem até curta dele, é o Gigante do Papelão. No YouTube você coloca o Gigante do Papelão. Sérgio César, o Gigante do Papelão. Tá. E ele é o arquiteto do papelão e tem o curta dele, o Gigante do Papelão. Ele foi o primeiro a ocupar o ateliê lá no Galpão das Artes. Ele também foi um que aceitou, né? Foi o Sérgio César, o Sérgio Marimba e o Sebastião Feijó. O Sérgio Marimba e o Sebastião, nós não falamos nele ainda. O Sérgio Marimba, que é de metal também, ele trabalha muito com escolas de samba, as estruturas dos carros, né? Porque ele trabalha com metal. Sebastião Feijó foi o criador, na verdade ele era um professor de biologia, ele foi o criador do mobiliário feito com garrafa PET. Então ele foi criador da cápsula, que você pega a garrafa PET, corta e você faz uma cápsula, e daquela cápsula você vai juntando, faz banco, faz estante, faz puff, faz essas coisas. Esses 3 foram os primeiros a ocuparem o ateliê. De lá para cá, vários outros, né? Moema Branquinho. E se as pessoas quiserem, por exemplo, estão ouvindo o programa, eu queria fazer essa oficina de bag, ou de transformar a lona da faixa em uma bolsa. Vocês têm uma programação, assim, os cursos eles têm... Não, a gente não tem uma periodicidade, a gente não tem esse compromisso, até porque é tudo voluntário. Tá. Então a gente depende do acontecimento. Por exemplo, agora teve a oficina de bag, por quê? Teve a Rio Innovation Week, um evento enorme, né? Sim. Que foi ali no Pier Mauá e tal. Isso. Rio Innovation Week. Nós estivemos lá, o Clean Up the World estava lá. Nós estivemos lá, o nosso coordenador de coleta seletiva deu palestra lá. A Conlurb é intimamente ligada a essas questões, né? Então, tem tudo a ver, né? E quem fez a gestão dos resíduos do evento foi o Grupo Urban, que é um grupo... esse evento gerou resíduos. Gerou resíduos. Gerou lixo. Gerou lixo. E esse lixo, o Grupo Urban, que é uma empresa... Grupo... Urban. Grupo Urban, que é um grupo privado que faz coleta de grandes geradores, né? Porque a Conlurb coleta até 120 litros. É lixo familiar, digamos assim, né? Não sei se o termo técnico é esse. Passou de tantas quantidade de lixo, a pessoa tem que contratar uma empresa privada para fazer. Hotéis, restaurantes, né? São grandes geradores. E o Grupo Urban faz essa coleta de grandes geradores e fez a coleta dos resíduos do Rio Innovation Week. E sabedores do nosso trabalho, eles nos procuraram para dar... Porque hoje em dia as empresas devem dar um destino sustentável para o seu lixo, né? Sim. Então, as empresas têm que dar, né? Então, eles nos procuraram para o destino final dos banners. Que foram muitos banners, né? E aí eles nos procuraram, ela conversou comigo e tal, eu conversei com a nossa gerência, Aí nem tanto pela Conlurb, mas pelo galpão. Sim, pelo galpão. O galpão foi o veículo, né, que eles utilizaram, mas na verdade eu fui só um veículo, né, para minha gerente, a Ana, e para levar para a coleta seletiva também, né? Que foi para a coleta seletiva. Não era para ser reaproveitado no galpão. Sim, mas o que acontece? O galpão, o papel dele é despertar um olhar diferenciado. Através da arte, que o belo é atávico ao homem, não é? Sim. Então, você olha o belo, você se encanta e aquilo ali fica para dentro de você. Porque você trabalha, a gente está trabalhando com comportamento, com cultura, com hábitos. Isso você não muda da noite para o dia. Isso daí você muda gradativamente e o primeiro passo para isso é o olhar, você conquistar o olhar, né? Então, quem vai visitar lá, ele vai, através daquilo dali, correlacionar, quando ele vê uma tampinha no chão, a uma arte que ele viu lá, né? Então, você trabalha, você como médico deve saber, né? Trabalha o inconsciente da pessoa, né? De uma forma produtiva, de uma forma saudável. Então, esse é o papel do galpão. Agora, o galpão não tem como
Pegar tudo quanto é lixo, né? Você vê. Então, esse é um exemplo. O que aconteceu? Nós aceitamos o desafio do banner para fazer as bags. A artista voluntária aceitou o desafio de fazer uma oficina e a Conlub aceitou receber para uma cooperativa de catadores a doação desses banners. Então, o pesado foi para a cooperativa, né, coleta seletiva, designou para a cooperativa para o reaproveitamento através de uma cooperativa, porque era tonelada, não era... O programa tem um pequeno defeito, que ele acaba. Né, Geraldo? Isso é um defeito grave desse programa, mas dificilmente a gente consegue fazer o programa sem que não fique um monte de coisa pendurada que não saiu, não apareceu, não deu tempo, a conversa fluiu de outra maneira. Eu fiquei com uma curiosidade e faço ao mesmo tempo uma demanda, que é a questão das cooperativas. Das várias vezes que eu fui lá, eu pedi, não a você, não tinha te conhecido ainda, eu pedi que me dessem uma diretriz de uma cooperativa, que eu queria visitar a cooperativa, filmar a cooperativa, fotografar a cooperativa, que do mesmo jeito que muita gente ainda não conhece, eu espero que venha a conhecer o Galpão das Artes Hélio Peregrino, tem muita gente que não viu uma cooperativa na vida. Não sabe como é, não sabe como funciona. Às vezes passa um flash de uma esteira, deve ser as cooperativas mais modernas, né, que tem uma esteira e várias pessoas pegando coisa. Mas eu acho que a gente tem que dar visibilidade a esse trabalho das cooperativas, não só a visibilidade material, com imagens, mas também com os relatos, né, das pessoas que trabalham lá, como é que aquilo impacta a vida delas, né? Porque eu sei, como eu pesquiso a questão das guimbas, eu sei, por exemplo, eu fico de olho nos canteiros das ruas do Leblon, eu sei que não tem latinha em nenhum canteiro. Tá cheio de garrafa, vou botar até o nome das empresas, Heineken, Corona, e aquela Budweiser. São três garrafas long neck que você mais vê nos canteiros. Ninguém pega. Ou seja, a minha proposta vai ser que haja uma lei que, se não tiver logística reversa, se a empresa não pegar essas garrafas long neck de volta, que sejam banidas, porque todas essas cervejas podem ser e são vendidas também em lata. E a lata é reciclável, a lata tem gente que tem interesse. E você sabe que eu já comentei isso aqui. Eu tive uma experiência com um catador, que eu chamei ele e perguntei se ele sem nunca me conhecer. Eu estava num boteco, vi ele catando lá, abrindo um saco preto, eu perguntei, vem cá, eu posso te dar um presente? Aí ele falou, sem graça, né, achando até, sei lá, ele deve ter desconfiado. Eu falei, eu queria te dar um amassador de lata, porque eu vejo que você está amassando lata com o pé. Isso no final da noite deve, daqui a pouco, fazer uma fascite plantar ali, uma inflamação no tendão. E aí ele falou, por favor, doutor, vou agradecer muito ao senhor. Aí eu fiz uma encomenda, tipo, nessas empresas de internet. Uma semana depois chegou. Eu tinha marcado com ele, de, se eu não tivesse lá, dele pegar com um garçom amigo, que eu os apresentei na hora. E ele foi lá e pegou. E ele me contava o seguinte, que aquela saco de lata que eles levam, no centro paga R$5, um saco daqueles cheio. E na cruzada tem um pessoal que recebe, paga 4. Então ele às vezes preferia ir levar na cidade para ganhar R$1 a mais. Né? Você vê o nível de ganho que essa meninada tem. E, pois bem, eles reciclam tudo. Eles tinham que receber bônus, inclusive, porque eles ajudam o planeta, né? Mas ninguém recicla long neck, ninguém quer saber de long neck. Essa questão, Alexandre, é o seguinte, mais uma coisa que eu acho bem legal você falar com a coordenadora de comunicação, Ana Rebouças, que não é minha área, né? Mas a gente tem uma área de coleta seletiva na Conlub, tem pessoas responsáveis, né, por essa área daí,
que eu acho que seria também um programa. Tô cheio de dicas para você. Tem programa até o final do ano. O que a gente mais quer dica, Tem programa até o final do ano. Que são assuntos importantes. Aí você encaminha essa sua saber. demanda para Ana Rebouças, que ela indica um técnico que eu não tenho essa competência para falar. Tenho conhecimento, mas não é da minha área. A ideia nossa era de fazer uma dupla com você. A próxima seria indicada também pela Ana Rebouças no sábado que vem. Então, eu já até aviso os ouvintes que sábado que vem não vai ter programa, porque é feriado aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, dia de São Sebastião, o padroeiro da cidade. E aí que o estúdio não abre, o prédio do estúdio e tal. Então, a gente pode pensar em alguma coisa para o dia 27. Você encaminha, né? É imprensa.conlube@gmail.com. E tem também qualquer os meios de comunicação, as redes sociais, @Conlube Comunica. Então, qualquer ouvinte que quiser conhecer a Conlube, mais da Conlube, no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, que agora é X, né? Então, é só colocar na busca @Conlube Comunica. Que aí todas as informações, até do galpão, coleta seletiva, o trabalho da Conlube, que está maravilhoso, agora está com uma... sobre o verão agora. Eu mencionei agora que eu tenho um projeto, mencionei no início que eu tenho um projeto Praia, hashtag, né? Praia não é cinzeiro e nem lixeira. E aí você me mandou um negócio legal, que é uma foto de um trabalho de vocês, que é o Areia não é cinzeiro, né? Sim, a Conlube está no @Conlube Comunica. Eu vou divulgar essa imagem, que é uma foto muito bem feita. Foi essa semana até que o @Conlube é a comunicação da Conlube que colocou. Ana Cristina Nascimento. Damasceno. Da Ana Cristina Damasceno, nossa convidada de hoje. É responsável pelo Galpão das Artes Hélio Pellegrino, que é um braço de atividades da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb. Te agradeço muito a sua presença aqui. Vamos editar o programa, retomar, vamos fazer um podcast também, só com o áudio do programa. E certamente você vai vir aqui outras vezes para a gente falar mais sobre o Galpão das Artes. E eu vou lá essa semana para tirar umas fotos dessas obras que a gente falou aqui, para eu botar na edição do programa, tá bom? Fechado? Bom, fechado. Eu encerro com mais uma frase do Hélio Pellegrino, Diga. Que é: o Galpão das Artes é uma flecha apontada para o futuro. Opa, fechou. Abraço, Geraldo. Obrigado.